Boa noite, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui juntos para fazer uma breve reflexão da palavra de Deus. E nesta noite nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Se puder abrir as suas Bíblias, eu agradeço. A palavra de Deus, ela diz assim, irmãos: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos discípulos estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e derem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos a Deus. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua paciência. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Pai amado, agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, usa os meus lábios, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para transmitir a tua palavra, e vidas, ó Deus, possam ser edificadas, e outras que não conhecem possam receber Jesus Cristo como Salvador. Eu oro ao Senhor e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, é muito bom estar novamente aqui com vocês. E agora vamos fazer uma breve reflexão no livro de Marcos, nesse capítulo 2, que fala da fé de 4 homens. 4 homens demonstram a sua fé, e eles sabiam que Jesus estava indo para Cafarnaum da Galileia, e era onde Jesus residia após sair de Nazaré. E aqueles homens cheios de generosidade, cheios de fé, cheios de amor, levam o seu amigo, não olhando para obstáculos, para nada, apenas centrando a sua mente, o seu coração em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da humanidade. E eu queria então nesta noite refletir 3 pontos que para mim é importante, que eu pude tirar dessa reflexão, para a gente estar sendo assim abençoados por Deus. E o primeiro, eu quero falar sobre a presença de Jesus Cristo. Irmão, diz que Jesus Cristo estava em casa. Certamente essa casa era a casa do apóstolo Pedro, onde ele se estabelecia temporariamente quando estava na Galileia. E ali Jesus estava ali, e Jesus atraía multidões de pessoas para ouvir a sua palavra. Onde Jesus estava, o perfume, o cheiro divino de Jesus atraía as pessoas para ouvir. Todos queriam ouvir Jesus. Todos queriam ouvir a sua palavra. Mesmo sendo palavras verdadeiras e duras, muitos queriam ouvir. Outros, porém, diziam: duro discurso é esse, quem pode ouvir? Mas aqueles que acreditavam
e que temiam o Senhor, esses ouviam e esses permaneciam. Que bênção ter Jesus na sua casa. Que maravilha ter o perfume de Jesus Cristo na sua casa. Irmãos, muitas vezes tem pessoas que não exalam o perfume de Cristo. Sabe quando é que Cristo ele exala o perfume dele na sua casa? E o nome dele é glorificado quando você aprende a temer a Deus. E temer a Deus, como já disse anteriormente, é respeitar, honrá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo. É quando você presta seus cultos domésticos no seu lar. É quando você louva a esse Deus. É quando você ora a Ele, busca Ele em oração. Aí você está honrando a Deus e o seu lar está sendo honrado. Quando Jesus faz presente no lar, o lar é honrado pelo Senhor. E a casa de Pedro estava sendo honrada. E tinha muita gente que ia para ali para poder ouvir a palavra de Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo, irmão. É isso que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 2,14. 2,14 e 15 diz assim, queridos, olha: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que dormem. Nós somos o bom perfume de Cristo. E para isso nós precisamos testemunhar. É preciso que os nossos vizinhos digam: neste lar eu sinto a presença de Deus. É preciso que os nossos parentes digam: eu vejo Jesus na vida dessa pessoa. É preciso que os nossos amigos tenham a alegria de poder nos ouvir. Tenham a alegria da nossa presença em sua casa. Nós somos o bom perfume de Cristo, irmãos. A presença de Jesus é fundamental para que tudo seja solucionado, porque Ele traz paz à nossa alma, traz paz ao nosso coração, Ele traz solução para os nossos problemas. E o segundo fato importante que eu vejo ele é o exemplo de fé daqueles 4 homens. Ele estava com um amigo paralítico, inválido, nenhum leito, sem condições de ir até Jesus, mas ele mostrou compaixão, mostrou generosidade, mostrou amor, mostrou fé, e ele vence todos os obstáculos e leva o seu amigo até Jesus Cristo. Mas diz que ali tinha uma grande multidão, eles não podiam entrar pela porta. Então ele observa que tinha uma eira nessa casa, e que essa eira dava direto aonde estava Jesus Cristo. E como era 4, imagine agora o esforço dele para levar esse paralítico em cima de uma eira para descer depois até Jesus Cristo. Irmãos, é muito amor, é muita fé, é de impressionar. Será que quando Jesus voltar encontrará fé na terra? Exemplo de fé daqueles homens. Eles desceram aquele paralítico sobre o telhado. Os escribas e fariseus, quando viram ele descendo, Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. E eles aí reclamaram de Jesus Cristo. Reclamaram e disseram: quem é esse que pode perdoar pecado? Isso é uma blasfêmia. Pecados só podem ser perdoados por Deus. Mas Jesus Cristo repreendeu eles e disse: qual é mais fácil? A mim foi dada toda a autoridade na terra. Qual é mais fácil? Dizer: perdoados estão o seu pecado, ou dizer a esse paralítico: levanta, toma o teu leito e anda? Irmãos, foi isso que Jesus fez. E quando ele descia, certamente telha caía,
né? Foi um alvoroço. Ninguém esperava aquele homem descer pela eira e chegar até Jesus Cristo. O próprio Jesus se admira da fé daqueles 4 homens que levou aquele amigo dele para ser curado. Será, irmãos, que nós temos fé assim? Exemplo de fé daquele homem. Os fariseus não acreditavam em Jesus Cristo. Os escribas não acreditavam em Jesus Cristo. Os saduceus não acreditavam em Jesus Cristo. Eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e que veio à terra, que se fez carne e habitou entre nós, e veio para libertar todos que estavam cativos, todos que estavam enfermos. Ele veio para libertar, para salvar da escravidão que estava, e deu a sua vida por todos na cruz do Calvário, e aquele que crê nele jamais será decepcionado. Jamais será decepcionado. Jesus não decepciona. Jesus promete e cumpre, porque Jesus Cristo, ele é fiel. Jesus Cristo é fiel. Ele não decepciona aqueles que crêem nele. Irmãos, e o terceiro ponto, a recompensa da fé. Jesus Cristo não olha para a situação daquele rapaz, não olha para ele que estava no leito. Jesus Cristo vai logo na alma dele e diz: perdoados estão os seus pecados. Isso traz para nós algo interessante. Se perdoados estão os pecados, e para que ele levantasse, certamente a causa da enfermidade daquele rapaz era pecado. A maioria dos pecados são causados, a maioria das enfermidades são causados por causa do pecado. Jesus Cristo também disse que outros não tinham pecado. Quando os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou foi este? Ou foi seus pais? Ele disse: nem ele, nem seus pais, porque ele era de nascença. Mas Jesus disse assim: mas isso é para a glória de Deus, para que as pessoas acreditassem que Jesus Cristo era o próprio Deus que estava aqui na terra, habitando entre nós, para salvar o pecador. Mas infelizmente muitos ainda não acreditam nos tempos de hoje. Mais de 2000 anos, Jesus próximo para vir já, para arrebatar a igreja, mas os corações endurecidos não ouvem a palavra de Deus, não creem em Jesus Cristo, não querem a sua salvação. É uma pena não acreditar na palavra de Deus, perder a salvação. Jesus quer salvar aqueles homens, irmãos. Eles mostraram que tinham fé, mas que também tinham obras, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eles tinham fé, e a obra foi levar aquele que não tinha condições de andar, de caminhar, que era paralítico, e ele levou até Jesus Cristo, sem olhar para a dificuldade, sem olhar para nenhuma barreira, impedimento. Ele levou a Cristo, e o rapaz foi curado. O Senhor salvou a alma daquele homem. E o Senhor disse: levanta-te, toma o teu leito e vai. Certamente houve um alvoroço naquele lugar, e todos ficaram perplexos em ver aquele homem ser perdoado por Jesus, e depois levantar, veio carregado e agora sai com seu próprio leito. Oh, glória a Deus! Deus seja louvado! Deus seja louvado! Que fé esplêndida! Que fé maravilhosa! Essa é a recompensa para todos aqueles que creem em Deus. Todos que creem em Deus. E diz a Bíblia que todos glorificavam a Deus, e que nunca viu coisa semelhante igual àquela que tinha acontecido. Certamente, alguns que ali estavam se converteram a Jesus Cristo. Outros, por hipocrisia, torcia para que aquilo não acontecesse. Por quê? Porque eles queriam pegar Jesus. Mas só que Jesus, irmãos, ele é o próprio Deus. Jesus, irmãos, ele de hipótese alguma iria decepcionar aqueles que confiam nele. E isso não mudou
ele continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque ele tem um atributo que ninguém tem. Ele é imutável. Jesus é imutável, irmãos. Ele não muda. Ele foi o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele tem o prazer de curar, de salvar, de libertar o pecador. E concluindo essa reflexão, essa breve reflexão, não há impedimento para quem tem fé e deseja se encontrar com Jesus Cristo. Não há impedimentos. Não é amigos, não é parentes, não é vizinhos, não é trabalho, não é filhos, ninguém. Não é mulher, não é marido. Ninguém pode impedir uma pessoa que tem fé de chegar a Jesus Cristo. Jesus está pronto para libertar. Agora, a minha pergunta é: o pecado está te paralisando? Creia numa coisa: Cristo te liberta, Cristo te perdoa, Cristo te cura e Cristo te salva. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus fale profundamente aos nossos corações. Que essa palavra encontre guarida nos seus corações. E tenha uma noite de paz e uma semana na presença desse que está acima de todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe, hoje e eternamente. Amém.